A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Obrigado mais uma vez a todos aqueles que deixam seus comentários no YouTube ou também pela emissora, ou aqueles que mandam para mim diretamente no privado. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez nessa oportunidade abençoada de estudarmos os ensinamentos de Jesus. Maravilha estar aqui, muito agradecido. E então, vamos estudar e aprender juntos com as bênçãos de Jesus. Sim, Adilson, vamos estudar juntos e hoje desce elevando. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 999387699, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. No trânsito da vida, quando te apareçam entraves e fracassos, não te esqueças de que a paciência é o passaporte suscetível de assegurar-te livre passagem através de todas as dificuldades e travessias. Se estás doente, não será com o desespero que aproveitarás o remédio que se te administra. Se experimentaste algum desgosto, a irritação não te afastará do íntimo a nódoa de sombra. Se sofreste prejuízos materiais, não será parando em acusações e gritaria que conseguirás a restauração dos próprios recursos. Se essa ou aquela pessoa querida se te mostra perturbada a ponto de ferir-te, não será martelando-lhe o crânio que lhe traçarás o processo da cura. Cultivando paciência no cotidiano, transportarás contigo a força capaz de vencer todos os obstáculos que, porventura, te agridam a existência. E isso acontece porque as leis de Deus marcaram a paciência na condição de selo da paz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando desce elevando. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência para que a vida em torno suba igualmente de nível. Sim, Jesus desceu das paragens longínquas da espiritualidade maior para estar conosco e nos elevarmos. Assim todos nós, muitas vezes não se faz necessário descer, como Chico ia aos prostíbulos, descendo o nível daquelas pessoas, sem ele se deixar, obviamente, se influenciar, para elevar aquelas criaturas. E o interessante é que muitas daquelas irmãs desorientadas acabaram aceitando o cristianismo como doutrina religiosa e deixaram aquela vida. Quantos espíritos superiores encarregados de resgate
nos mundos umbralinos, né? Principalmente no Vale dos Suicidas, onde eles descem para elevar os demais que ali já se encontram em condições de sair. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Ferir o ignorante é a mesma coisa que estar no mesmo nível dele. Ou seja, muitas vezes a pessoa não sabe o que está dizendo. Como Cristo próprio disse, os homens não são maus, são ignorantes. Não? Se podes, não oprimas o fraco, ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se te entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada meditação. Essa de instruir aqueles menos instruídos é de suma importância para que ele desenvolva o seu intelecto, produza mais também para o universo, para si mesmo. Existem no Brasil e em muitos países do mundo um pensamento hostil daqueles que estão nas lideranças políticas, nas grandes empresas, indústrias, de não querer que os seus auxiliares se instruam. Né? Nós vivemos isso há alguns séculos atrás, aqui no Brasil, naquela coisa insana, né, que foi a escravatura, onde o escravo não tinha acesso, né, às leituras e nada mais. No entanto, o imperador Dom Pedro II, além de alforrear todos os seus servos de pele escura no Rio de Janeiro, ainda os instruía, ao ponto de um ser bem próximo a ele, um negro muito forte, muito amigo, que viajou com ele toda a Europa e aprendeu a falar 4 idiomas, para se ter uma ideia. Hoje ele está reencarnado no Brasil novamente. Mas observem Dom Pedro com aquela maestria. O ex-soldado Longinos, agora no corpo de um imperador, lembrava-se da dívida que ele tinha com Jesus quando passou a lança em seu peito. Nunca tinha se perdoado. Então recebe o convite de reencarnar nas novas terras do Cruzeiro, ficando aqui sozinho, sem sua família, desde os 5 anos de idade. Olha a responsabilidade dessa criatura. Imagina uma criança de 5 anos ser abandonada pelos familiares, porque Dom Pedro I, sua esposa e filhos, partiram para assumir a coroa portuguesa. E ele ficou aqui sob a regência de Feijó, até conseguir uma maioridade com 14 anos, se tornando imperador de um país com 14 anos de idade. E ele tinha toda essa beleza interior, né? Isso é um espírito altamente elevado que esteve aqui entre nós. Então nenhum escravo seria escravo dele, porque todos aqueles que trabalhavam no palácio eram libertos. E uma coisa que ele fazia muito interessante é que ele almoçava junto deles. Belos exemplos para nós. Se sentes correto, não consures o irmão transviado em desajuste do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se a pessoa já está no lodaçal da vida, não o empurre mais. Ajude-o a sair do pântano. Essa deve ser a nossa meta. Uma vez que o próprio Cristo, preso ao madeiro infame, ele olha para a multidão e diz, depois elevando a face aos céus, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E realmente, por ignorância, não sabiam. Se ajudas, não recrimines, nem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Eu sempre falo, até para ser caridoso você tem que saber ter um tato. Se vai dar um alimento a outrem, faça-o com dignidade. Porque é o que está aqui, né? Um pão amaldiçoado é veneno para a boca daquele faminto. Se eu vou dar um prato de comida, mas vou primeiro chamar-lhe a atenção, dizendo que ele é um vagabundo, que ele não trabalha, que ele tem força, que ele deve ser isso, aquilo, e eu dou com má vontade, aquela comida certamente vai fazer mal a ele, porque cozinhar é um dom. Eu sei porque gosto de cozinhar. E quando você cozinha, você não cozinha para si, você cozinha para que o outro se sinta feliz. Então, na cozinha tem que ter amor.
Agora você vai espreguejar aquele que está pedindo um pão para mitigar a fome? Ora, como eu já falei outras vezes, então é preferível dizer que não tem do que você dar humilhando. Se ajudas, não recrimines quem recebe o socorro. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Então, é uma taça pegando fogo. Não é por aí, né? Auxilia em silêncio para que teu amparo não se converta em tributo espinhoso. Na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva, porque toda caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Então é o seguinte, meus queridos irmãos, pensemos, tudo aquilo que eu tenho que fazer para mostrar à sociedade, isso não é caridade, isso é vaidade. Não saiba a sua mão esquerda que fez a direita. Assim falou Jesus. A caridade, ela tem que ser espontânea e íntima. O testemunho você dá a Deus e não a homens. Então o que você faz de bom não precisa ser divulgado. A espiritualidade está tomando nota neste momento. Portanto, quando tiveres que fazer algo de bom, não deixe que as multidões te vejam. Porque existem muitos, né, que vão distribuir cestas básicas e ficam filmando, passando... Ora, como está acontecendo essa tragédia no Sul, doe, né, sem alarde, sem ter que mostrar para ninguém. Faça a sua parte, através dos donativos de água potável que estão pedindo. Se não tiver condições, faça preces, né, para aquele pessoal, também para aqueles que estão trabalhando em prol do socorro. Nós temos muitas maneiras de auxiliar sem aparecer para a sociedade. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos, faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta, e juiz dos juízes não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás para que os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Então Jesus é o nosso mestre, Jesus é a nossa fonte, Jesus é onde nós devemos buscar todos esses ensinamentos para colocarmos verdadeiramente em prática na nossa vida. A conduta dele deve ser a nossa conduta. Buscar esse aprendizado que ele nos deixou é nosso dever diário, de todos os instantes, para que a gente possa também ajudar aqueles que precisam, a praticarmos a caridade, buscarmos enaltecer a nossa existência através do bem ao próximo. Reconhecendo, embora a alusão de Jesus aos povos de seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter funcional do Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Os apelos do céu, em forma de concessões, para que os homens se ergam à lei do amor, voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros registram-lhes a presença. Nós ainda estamos muito cegos, muito surdos, mudos,
para entendermos todas essas situações que a espiritualidade coloca para nós, e é para o nosso engrandecimento, é para o nosso crescimento espiritual. A prática do bem é o que a caridade, é o que Jesus sempre ensinou para nós, a prática da caridade, né? Fazer o bem ao próximo, fazer tudo para o nosso próximo, aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. A espiritualidade está semeando isso no mundo inteiro, nos dando sempre o exemplo de como praticar. Nós é que não enxergamos, nós é que não escutamos, nós é que às vezes até fingimos que não estamos ouvindo. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Os apelos do céu, em forma de concessões para que os homens se ergam à lei de amor, voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros registram-lhes a presença. Há quem recebe o dote da cultura, bandeando-se para as fileiras da vaidade. Quem recolhe a mordomia do ouro, descendo para os antros da usura. Quem senhoreia o tesouro da fé, preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Quem exibe o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça. Quem dispõe da riqueza das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade. E quem frui o dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica. Ou seja, tudo que nós recebemos de bom, de bem para a nossa vida, nós devemos também transformar isso para o bem do próximo. Nada nos pertence na terra, nem o nosso corpo pertence a nós. Nós vamos embora daqui e ele vai ficar servindo de alimento para outros agentes da natureza. Então, tudo que nós recebemos, seja de dons para a nossa vida, seja de dons do esporte, da cultura, da música, do lazer, enfim, todos os dons que nós recebemos são empréstimos que Deus nos faz, mas não para o nosso uso somente. É para transformarmos também o nosso próximo em criaturas do bem. E nós precisamos atentar sobre isso. Quase todos os detentores dos privilégios sublimes lhes conspurcam a pureza. Contudo, quando mais se acreditam indenes de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos, ao serviço da perfeição. E sacudidos nos refúgios do próprio ser, os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos, em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Ou seja, enquanto não entendermos que nós estamos aqui para aprender, nós estamos de passagem sim, mas não estamos aqui a lazer, não estamos aqui só para curtir a vida. Sim, isso também é um privilégio nosso, mas nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer. Precisamos estar atentos sobre isso. Precisamos buscar mais os ensinamentos de Jesus, precisamos buscar mais a prática do bem, a prática do amor ao próximo, esses flagelos naturais, igual está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né? Os flagelos dos irmãos que sofrem dormindo nas ruas, tudo isso são oportunidades que nós temos de praticar o bem e de levar esse bem para todos aqueles que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda e da nossa força. Entretanto, ainda aí repontam desditosos, espíritos rebeldes, agressivos e ingratos. Para eles, porém, a vida nessa fase reserva tão somente a cessação do ensejo de avanço e reajuste, porquanto, jugulados pela própria loucura, são forçados na treva a esperar que o futuro lhes oferte ao caminho o tempo expiatório em cárceres de dor. Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos novos passos, tende na paciência a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz.
Declaras-te necessitado de orientação para que se te faça melhor ante o Cristo de Deus. Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações. Todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que no campo das necessidades humanas clama o Senhor igualmente por nossos braços. Ou seja, a gente que tem o corpo perfeito, a gente que tem o nosso trabalho, a gente que tem a nossa vida de luta, temos as nossas condições, o nosso alimento de cada dia, o nosso poder de ir e vir, o nosso poder de elevar o nosso pensamento a Deus, nós temos igualmente a necessidade de dividir tudo isso com outros irmãos menos felizes. São esses braços que Deus espera de nós, que nós estendamos tudo isso que nós recebemos do Senhor em dádiva, que nós também transportemos essas dádivas para os nossos irmãos. Não peças assim a outrem para que se te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se movem nossos irmãos nos labirintos da experiência. Muitos enlouqueceram de dor sobre o ataúde de um coração, em troca do qual dariam a própria vida. Outros jazem parafusados em cátares de sofrimento. Multidões deles mascaram-se de alegria, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso. E outros muitos se alistam a serviço das trevas, arrastando-se espantados na lama taciturna do crime. Contempla as estradas que se entrecruzam na sombra. Há quem agoniza no desespero, que se afoga no vício, quem cambaleia de angústia, quem se requeima sem perceber no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfêmia e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Desce do pedestal em que te levantas e estende-lhes mãos amigas. Quem sabe? É possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da própria casa. Envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo, para que se libertem do desajuste a que se escravizam. Não te queixes, nem te revoltes, não censures, nem firas, ampara-os a todos, como e quanto puderes. Não importa, pertençam a outros lares, outros credos, outras raças, outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Recorda que o Senhor, cada dia, te situa a presença no lugar certo, onde possa servir mais e melhor, no momento justo. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces. Lembra-te de que somos chamados a ajudar e sublimar hoje e sempre, e de que, se estás anotado entre os homens pela feição que aparentas, perante a verdade serás conhecido pelo que és. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes. Porquanto, se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás no que tange ao aprimoramento dos outros que, seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Meu querido irmão Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Os primeiros passos, os velhos passos. Houve um tempo em nossas vidas em que engatinhávamos. E dessa forma explorávamos o local onde nos encontrávamos. Mas o que desejávamos mesmo era poder ver acima de nós as riquezas que havia sobre as mesas, na pia da cozinha, no aparador. O que eram aqueles objetos brilhantes que ficavam em frente a alguma coisa em que sempre antes de sair, nossa mãe se sentava para pentear os cabelos, embelezar ainda mais o seu rosto lindo. Então um dia, resolvemos alçar o braço, buscar algo em que nos pudéssemos apoiar e nos erguemos, eretos sobre os dois pés.
Uma vitória saudada por nossos pais com fotos, palmas, muitos sorrisos. E incentivos a dar o primeiro passo, o segundo, em direção a eles que mantinham os braços abertos, aguardando-nos. Quantas quedas! E a cada uma, o estímulo renovado. Vamos de novo e de novo. Andando, ninguém mais nos deteve. Aprendemos a galgar escadas, subir em árvores, escalar muros, nos equilibrarmos no meio-fio das calçadas. E até na corda bamba do mundo. Andando, exploramos o mundo. Mais próximo, um pouco mais além. Até que colocamos uma mochila às costas e nos aventuramos em trilhas e escaladas distantes. Tudo acompanhado e saudado pelos que nos amam. Rolaram os tempos. E muitos chegamos à adiantada idade com certas dificuldades para nos locomover. O levantar da cama, do sofá, da cadeira, tudo exige um esforço, um apoio a fim de conseguir o intento. Infelizmente, nem todos temos ao nosso lado aqueles que nos incentivem, que vibrem e festejem cada uma dessas pequenas vitórias. E como seria importante que isso fosse festejado, comemorado. O esforço da velhice tem semelhanças com o da infância. Antes, era o tentar descobrir a força dos braços, das pernas, a possibilidade de se locomover de um lado ao outro, conforme sua vontade. No hoje, a igual vontade de ser livre, de se erguer ereto e ensaiar alguns passos, mesmo que seja com o apoio de uma bengala, um andador ou um braço amigo. Lembremos disso quando olharmos para nossos idosos. Por vezes, os deixamos por longos períodos sentados, porque a dificuldade que apresentam é muito grande. Isso nos parece mais cômodo, deixá-los onde estão. No entanto, usemos de empatia. Pensemos em como nós gostaríamos de ser tratados se chegarmos na longeva data que eles apresentam. Como seria bom que alguém nos tomasse pelo braço e convidasse para um passeio, mesmo que seja de 10 passos, da cama à janela. Como seria energizante andar até a porta, até o portão, olhar para a rua, descobrir que o jardim está florido. Ver a roseira que plantou balançando rosas vermelhas no galho afoito. Se há primavera em nossos corações jovens, deixemos brotar flores nos corações dos que nos ensinaram a andar, nos carregaram nos braços, estiveram conosco em cada queda da bicicleta, em cada ralar dos joelhos no futebol. Há sol na manhã. Acendamos sol na alma dos nossos idosos. Enquanto a brisa dos encantos nos despenteia a cabeleira da juventude, acariciemos a neve dos nossos velhos. Estendamos os braços e andemos juntos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos mais uma vez pela oportunidade sublime de falarmos em Seu nome, de Seu Evangelho, que é um bálsamo para as nossas almas ainda enfermas. Mas, Senhor, proteja-nos das nossas fraquezas, das nossas imperfeições morais, trazendo o lenitivo e o consolo para todos aqueles que estão neste momento em sofrimento. Que a sua paz seja levada não só no nosso país, mas em todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, eu te agradeço pela oportunidade de participar do programa com você. Estaremos juntos novamente em outras oportunidades. Agradeço a companhia de todos os ouvintes e novamente juntos na semana que vem, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe.
Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos